E aí, galera? Chegou a hora dos playoffs da NBA. No começo de cada pós-temporada, sempre tem uns confrontos que fazem a gente pensar que o azarão pode ter uma chance real de ganhar. Neste vídeo, analisaremos as maiores surpresas prováveis da NBA, equipes de menor classificação com grandes chances de vencer seu confronto. Isso pode ser por vários motivos. Seja uma troca no meio da temporada que mudou o rumo de sua temporada, ou pode ser algo mais que torna sua equipe muito mais perigosa do que aparenta. Sem mais delongas, vamos começar. Os Warriors contra os Rockets. Começando com os Warriors, é difícil chamá-los de azarões, mas pelo registro, eles são. É evidente que eles têm grandes chances de vitória. Quando eles adquiriram Jimmy Butler na data limite de trocas, eles tiveram 23 vitórias e 7 derrotas nos 30 jogos que ele jogou. Isso é quase um ritmo de 60 vitórias. Se Butler estivesse com os Warriors durante toda a temporada, eles poderiam ter obtido um registro muito melhor do que alcançaram. Na verdade, eles estavam lutando para ficar acima de 500 pontos antes dele chegar. Além disso, o histórico de Jimmy nos playoffs é impressionante. A base de fãs da NBA cunhou o termo Playoff Jimmy, porque quando a pressão está no auge, ele se destaca sob os holofotes. Agora, eu sei que as pessoas sempre dizem que os árbitros permitem uma defesa mais dura nos playoffs e marcam muito menos faltas, mas essa lógica não se aplica ao Butler, que joga um jogo físico e ainda consegue tantos lances livres quanto na temporada regular. Para os Warriors, uma equipe que tem estado nas últimas posições da liga em tentativas de lance livre por anos, Butler mudou drasticamente o curso de sua franquia. Agora eles são uma das equipes que mais cobram lances livres. E não são apenas os lances livres em si. A habilidade do Jimmy de induzir faltas nos adversários facilita para sua equipe conseguir mais lances livres. Os lances livres do Curry dispararam desde que eles adquiriram o Jimmy. Sua habilidade em provocar faltas é, às vezes, bastante polêmica. Mas é uma habilidade mesmo assim e algo que ele aperfeiçoou ao longo dos anos. Além disso, você sabe, ter um time com Steph Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, todos esses veteranos experientes definitivamente dá aos Warriors uma vantagem que os Rockets não têm. Sobre os Rockets, esta é a primeira vez que seu jovem núcleo de jogadores disputa os playoffs. Em particular, Alperen Sengun, Jalen Green, Ahmed Thompson e Jabari Smith Jr., o seu precioso jovem esquadrão de prospectos que passaram vários anos se desenvolvendo juntos, melhorando um ao lado do outro. É uma grande história para uma equipe jovem como esta, ser uma força tão dominante na Conferência Oeste durante todo o ano e se estabelecerem com o segundo melhor recorde na conferência. Só de morar aqui no Texas, eu mesmo vi alguns jogos onde esta é uma equipe da qual Houston deveria se orgulhar, e eles estão construindo da maneira certa. Além disso, eles têm sido consistentemente uma das 5 melhores equipes defensivas ao longo da temporada. Muito do crédito vai para Ime Udoka, que deu uma grande virada na defesa, passando de 29º para 9º e depois para 4º. Muito disso tem a ver com sua filosofia, que é bastante complexa. Em um artigo de Michael Pina no The Ringer, é assim que ele a descreveu. Citação: Houston muda muito, mas não acredita em desequilíbrios. Isso implica que os Rockets devem conhecer a fundo as estratégias e tendências de seus adversários. Isso exige muitos downloads e processamento em frações de segundo, repetidamente. Udoka disse que os esquemas do time seriam adaptados para impedir os arremessos de 3 pontos. Se conseguirmos mudar as coisas e tirar as equipes de suas ações e fazê-las nos vencer 1 a 1, isso diminui os arremessos de 3 pontos. Isso não poderia ser mais evidente do que em 6 de abril, onde os Rockets mantiveram Steph Curry em seu pior jogo em anos. Ele terminou com 3 pontos em 10 arremessos, acertando 1 de 8 bolas de 3 pontos. Desde o uso da zona até a confiança inabalável nos jogadores individualmente. Os Rockets possuem excelentes defensores, e Udoka ressaltou a importância de se antecipar ao adversário, auxiliar o colega de equipe quando necessário, sempre mantendo uma forte defesa da linha de 3 pontos.
Muitos fãs acreditam que será fácil para os Warriors, mas será bem mais complicado do que aparenta. Para os Rockets, a defesa deles tem sido um sucesso, e por mais experiente que Golden State seja, sangue novo está no horizonte, e essa série será uma luta, uma briga de cães até o fim. O próximo confronto que vamos analisar é o Knicks e Pistons. Agora, se você tem acompanhado meu canal há algum tempo, sabe que sou fã dos Knicks. Mas acredito que essa série pode ser muito perigosa para os Knicks. Os Pistons podem explorar várias falhas dos Knicks, como a defesa de 3 pontos que está bastante ruim este ano. Eles permitem que os adversários acertem 37% de 3, o quinto pior da liga. E os Pistons têm alguns atiradores no elenco. Beasley checa o canto e converte os 3 pontos. Com vantagem de 4 pontos, ele se afasta. Hardaway arrisca um triplo, erra. Passa para Beasley, outro triplo. Sexta. Malik Beasley. Se as peças do dominó caírem de certa maneira, podem disparar a qualquer momento e tirar os Knicks do jogo. Em geral, os Knicks têm o talento superior e o poder das estrelas, ninguém vai questionar isso. Com Brunson e Towns liderando, seu poder ofensivo poderia dominar os Pistons, que também são jovens e inexperientes em seu primeiro pós-temporada com o novo núcleo, semelhante ao Houston Rockets. No papel, se você comparar os elencos, não há como os Knicks perderem para uma equipe como essa, com todos os seus jogadores no auge de suas carreiras jogando o melhor basquete que já tiveram em suas carreiras inteiras. Mas há uma estatística que tem sido divulgada na mídia, e é meio preocupante, não vou mentir. Aqui está. O recorde dos Knicks contra equipes acima de 500. Observe este gráfico. Contra equipes abaixo de 500, eles são tão bons quanto os Celtics e Cavs. Contra times acima de 500, eles são péssimos. Entre as 5 melhores sementes do leste, eles são os piores. Isso evidencia que eles têm dificuldades contra equipes de qualidade. E os Pistons, sem ironia, são uma boa equipe agora. Além disso, os Pistons têm vantagens que podem causar problemas. O estilo de jogo deles é quase a antítese dos Knicks. Com sua juventude, eles estabeleceram um plano de jogo de correr o campo em um ritmo muito mais rápido, enquanto as equipes de Tom Thibodeau tendem a ser metódicas e orientadas para a metade da quadra, lembrando o New York Knicks. Diferente de equipes anteriores dos Pistons, esta possui uma quantidade considerável de arremessos. Agora, seu atletismo é exibido com muito mais espaço na quadra. Ao mesmo tempo, eles também deram um salto enorme defensivamente. Na verdade, desde o 1º de janeiro, o início do novo ano, os Pistons registraram uma classificação defensiva de 110.3. Bom para o 3º lugar na liga. Job Bickerstaff sempre priorizou a defesa como treinador. Ao longo do ano, os Pistons têm melhorado cada vez mais e estão mais dispostos a seguir sua abordagem. Essa é a parte mais assustadora ao enfrentar os Pistons. Por mais que o ataque dos Knicks tenha sido ótimo, ainda há muitas vezes em que eles ficam tão estagnados contra equipes defensivas de elite. Lembra do que falei sobre o péssimo desempenho deles contra times com mais de 500 pontos? Bem, em muitas dessas derrotas, é o ataque deles que luta para juntar uma sequência de boas posses de bola. Por que eu sou Brunson? Brunson para 3 pela liderança, rebote para singles. Parece uma bagunça confusa às vezes. Com os Pistons sendo uma dessas equipes defensivas de elite, talvez eles possam ser um problema para os Knicks também. Eles são uma equipe completamente diferente dos anos anteriores, agora com uma identidade feroz. Um retorno aos Pistons de antigamente? Esse estilo de jogo trabalhador, duro e resistente tem sido a identidade de Detroit nas últimas 5 décadas. Os Timberwolves contra os Lakers. Ah, sim, a série onde realmente ninguém tem fé nos Wolves. Em teoria faz sentido, pois os Lakers são amplamente favorecidos. Com a popularidade de sua equipe, mais a troca no meio da temporada por Luka, que dizimou os Wolves nos playoffs anteriores, não há dúvida de que eles são a equipe superior, certo? E este trio agora está entre os trios ofensivos mais potentes da liga. Eles estão acertando o passo no momento certo.
Assim como os Warriors, o recorde dos Lakers também é enganoso, apesar da sua classificação líquida, que será abordada posteriormente. Acredito que os Lakers são bem melhores que umas 50 vitórias. Mesmo que os Wolves estejam apenas um jogo atrás, parece que a equipe deles é muito pior do que apenas um jogo comparado aos Lakers. E é aqui que entra o meu ceticismo, e acredito que os Wolves têm uma chance. Você conhece a estatística de avaliação líquida? Tenho certeza que sim. Toda equipe tem uma avaliação líquida que mede a eficiência da equipe calculando a diferença entre sua avaliação ofensiva e defensiva. Parece uma estatística simples, mas ao longo da história da NBA, essa única estatística, a avaliação líquida, tem sido o melhor preditor de qual é a melhor equipe em uma disputa de playoffs. Nesse caso, os Lakers têm uma avaliação líquida bem pior que os Wolves. A avaliação líquida dos Wolves de mais 5,1 é a quarta na liga, enquanto os Lakers, 1,2, estão em 14º lugar. Apesar dos Lakers serem fortemente favorecidos historicamente, os Wolves deveriam ser os favoritos para vencer. E é aí que acontece a reviravolta. Na história recente, as equipes lideradas por LeBron e Luka são as principais exceções a essa regra. Por exemplo, os Cavs de LeBron sempre venceram times com classificações muito superiores, assim como os Mavs de Luka. Nos playoffs de 2024, os Mavs venceram 3 times consecutivos com classificações líquidas superiores às deles. Algumas dessas séries foram vitórias convincentes também. Pelo simples fato de que os Lakers agora têm esses dois caras em uma equipe, os Wolves estão em apuros. Dito isso, acho que os Wolves estão sendo subestimados e essa série pode ser mais competitiva do que se imagina. Para começar, eles são uma equipe ofensiva muito melhor do que nos anos anteriores. Desde o intervalo do All-Star, eles registraram uma classificação ofensiva de 122, a segunda mais alta entre todas as equipes. Essa reviravolta tem sido discreta e sutil. Poucos notaram ou perceberam o quão boa a ofensiva deles se tornou. Inicialmente, Dante DiVincenzo e Julius Randle receberam muitas críticas. Os jogadores que receberam na troca de Towns demoraram para entrar no ritmo. DiVincenzo começou mal nos arremessos, mas depois retomou sua eficiência habitual. Já Randle, você nunca sabe o que vai receber dele, mas ele deu um passo atrás e deixou que outros jogadores lidem mais com a bola. Seus arremessos mais baixos e menor uso se correlacionam diretamente com a melhoria ofensiva dos Wolves. Ainda equipados com fortes defensores individuais, juntamente com a revelação de 3 pontos de Anthony Edwards e um chip em seu ombro, os Wolves são uma grande ameaça. Os Lakers, por mais ótimo que seja o ataque deles, a defesa ainda é uma área de preocupação, especialmente contra uma equipe tão explosiva e atlética quanto os Wolves. De qualquer forma, é isso aí, pessoal. Acredito que nesses 3 confrontos de playoffs, a semente inferior tem boas chances de vencer, ou pelo menos tornar a série competitiva e imprevisível. Deixe sua opinião nos comentários. Você concorda ou discorda da minha avaliação? Você acredita que algum time pode surpreender uma equipe mais bem ranqueada? Compartilhe suas opiniões, agradeço a todos por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, vejo vocês na próxima vez. Paz!